Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá aí mais um conteúdo da nossa série de leitura desse texto de Franz Fukuyama, As Armas Ideológicas da Morte. Nós temos aí outros conteúdos anteriormente, mas você não precisa ter acompanhado eles para esse aqui ter sentido. A gente fragmentou e está desenvolvendo passo a passo, parte a parte, com sentido próprio, cada um desses movimentos de conteúdos que a gente tem feito. Então, você pode curtir e aproveitar esta aula, que será mais uma etapa da leitura desse texto. Eu vou deixar aqui abaixo para você poder ler e ver cada um desses encontros, cada uma dessas leituras, e acho que vocês vão achar massa. Peço perdão também aí por não estar com a indumentária adequada para esse momento de leitura, mas é porque onde eu tô tá um calor desgraçado e não tá dando para suportar ficando só com camiseta. Na verdade, eu tenho que tirar para poder aguentar um pouquinho deste calor. Perdão aí, não se repetirá. Ou talvez sim. Tudo depende. Vamos lá, né, gente? Bora ler mais um pouquinho. Nós seguimos a nossa leitura sobre esse texto que comenta a teoria do fetichismo de Marx de uma maneira muito particular e específica. E eu acho que essa aula aqui vai ser muito bala para a gente dar uma sequência numa outra perspectiva. A gente comentou que esta teoria do fetichismo, ela avança para fazer uma crítica dos processos que estão para além daquilo que aparece diante dos nossos olhos nesse mundo das mercadorias. É um mundo que inverte as coisas, em que os objetos e os produtos são os sujeitos que decidem sobre os seres humanos, sobre a vida daqueles que produziram esse produto. E essa inversão faz com que a gente não comece a ficar cada vez mais refém de relações mercantis e não perceber como funcionam as dinâmicas de produção e de exploração do nosso trabalho. Afinal, a gente quando entra no mercado de trabalho, no mundo de trabalho, a gente não entra como sujeito, a gente entra como força de trabalho, como objeto vendido e que disputa com outros objetos, com outros produtos, com outras mercadorias, o seu espaço, o seu valor, a sua função. De modo que se alguém imediatamente vai fazer uma fábrica, vai fazer uma indústria, vai fazer uma empresa e pretende aumentar o seu lucro, a primeira coisa que ele faz é, entre aspas, corte de gastos. E o corte de gastos é tirar a mercadoria mais prática, que ele vai considerar mais barato, efetivamente, o salário do ser humaninho. Ele pode fazer um desenvolvimento tecnológico que diminui a necessidade de comprar esta mercadoria chamada força de trabalho, por exemplo. E aí, nesta relação mercantil, ao invés dos meios de produção, das maquinárias, dos instrumentos de trabalho facilitarem a nossa vida e diminuírem a exploração, fazem o contrário. Acabam super explorando a gente, e nós somos, na verdade, ainda mais jogados para fora dos círculos do mercado e dos acessos para a gente poder ter meio de vida, poder sobreviver, poder garantir a nossa produção e reprodução da vida nossa e da nossa família. Então veja que é uma maluquice esse mundo. Franz está indicando que a teoria do fetichismo vai aí e mostra como isso se marca na nossa cabeça, como isso se marca nos produtos, na mercadoria, como nós somos transformados em mercadoria e como tudo isso faz sentido. A teoria do fetichismo ela vai em lugares muito específicos e muito próprios. E a gente parou nessa leitura, nesse trechinho aqui, ó, em que Franz sustenta que a teoria do fetichismo em Marx é, em certo sentido, uma transformação do mito da caverna do Platão. Frase forte e referência para poucos. Isso porque, se você conhece o famoso mito da caverna de Platão, é aquele mito em que as pessoas estavam acorrentadas dentro de uma caverna e elas olhavam para o lado de fora e viam as sombras passando. E elas achavam que o mundo era esse mundo de sombras que estava passando por ali. E se acostumaram com isso. Até o dia que nasce uma pessoa que não está acorrentada e ela está livre, está liberta, então ela sai, passa para fora dessa caverna e ela percebe que na verdade tinha uma fogueira, um fogo, e certos objetos passavam na frente desse fogo e projetavam as sombras e as imagens na caverna, então as pessoas só viam as sombras e achando que elas eram efetivamente a realidade. Só que essa pessoa sai dali e conhece, entre aspas, o mundo real, onde as coisas se mexem, não são apenas sombras, tem o sol, tem água, tem árvores, tem plantas, tem animais, tem tudo, porque eles viam como sombras projetadas. Ele vê a realidade propriamente dita. O Franz faz essa analogia ou essa ponte entre a teoria do fetichismo e o mito da caverna exatamente porque dentro do mundo das mercadorias é isso que aconteceria. Nós veríamos as sombras circulando e correndo e nos acostumaríamos com esse mundo. Mas a produção, a vida real e as condições materiais de qualquer organização econômica, da nossa vida, da vida dos outros, está para além dessas mercadorias, está para além dessa sombra. Massa, né? Pois é, eu também acho. Acho interessante essa analogia. Ela pode ser útil. Esse paralelo é bacana, nos ajuda bastante a refletir, pensar um pouquinho sobre a teoria do fetichismo e também para aprofundar aí essas articulações entre teólogos, filósofos, perdão, entre filósofos. O vício que a gente estava falando sobre a questão dos milindres teológicos da mercadoria ficou na minha cabeça. Entre os filósofos, pensadores e intelectuais dessa nossa tradição. Mas vamos seguir mais um pouquinho.
Uma vez desenvolvidas as relações mercantis, as mercadorias se transformam em mercadorias sujeitos, ou seja, os produtos do trabalho humano começam a decidir sobre as nossas vidas, como a gente viu, inclusive, no encontro anterior, que agem entre si e sobre os seres humanos, arrogando-se a decisão sobre a vida ou a morte desses, porque afinal, a circulação dos produtos no mercado decide quem vai ter trabalho e quem não vai ter, quem vai ter acesso a determinados produtos e quem não vai ter. Se o preço de um produto sobe e ele é necessário para a nossa vida, a gente se lasca. Então, a circulação dos objetos está decidindo sobre a vida dos sujeitos. É esse o ponto. A vida ou morte destes permitem uma complexidade da divisão social do trabalho nunca vista e lançam-se ao mesmo tempo sobre ela para afogá-lo. E ó, isso é maluquice, porque esse efeito negativo dos objetos decidirem para a nossa vida é acompanhado por um efeito positivo, o aumento da produtividade, uma nova divisão social do trabalho cada vez mais complexa que aumenta as possibilidades de produção e de geração de riqueza. Então esses conflitos são massa da gente observar. Tem seus pontos negativos, efeitos positivos, efeitos não intencionais e efeitos intencionais. E esse processo é que a gente tem que compreender, por isso que é um pensamento crítico propriamente dito. E se o ser humano não tomar consciência do fato de que essa aparente vida das mercadorias não é mais do que a sua própria vida projetada nelas, chega a perder sua própria liberdade e, no fim, a sua própria vida. Se o ser humano não toma consciência de que as mercadorias não são a sua vida projetada naquele objeto, ele corre o risco de ficar refém desse objeto. E aqui é legal o termo projetado que o Franz utiliza, porque ele toma exatamente da crítica da religião que Marx assume a partir do filósofo Ludwig Feuerbach. E se você gosta desse tipo de tema, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo com conteúdos sobre a crítica da religião de Marx e como ele se articula também com Feuerbach. Mas Feuerbach diz o seguinte: na religião, os seres humanos projetam ao infinito as suas potencialidades, as suas capacidades. Então pega as potencialidades e as capacidades dos seres humanos, eles projetam ao infinito e jogam isso para o divino, para um ser divino, eterno, imortal, onipotente, onipresente, onisciente, todas essas coisas. E sempre essas projeções. Podem ser divinos que são guerreiros e muito fortes e muito valentes, pode ser uma divindade que tem um poder específico, mas que tem a ver com as habilidades humanas. São potencialidades jogadas para o infinito, projetadas ao infinito. Esse é o ponto do Feuerbach, para dizer que, na verdade, essa projeção sobre o divino é o próprio ser humano. E aí ele tenta retomar, então, tirar essa crítica do celeste, do divino, e trazer o ser humano para olhar para a sua história. Só que aí, para Marx, Feuerbach falha, porque ele não segue o processo. O que a gente tem? A gente não tem só as projeções no âmbito celeste, transcendental. Nós temos as projeções aqui, ó, no âmbito terreno. E aí Marx, em sua crítica da religião, fala: foi criticado os deuses celestes, agora é hora de criticar os deuses terrenos, os deuses seculares, os deuses deste mundo. Que nesse tipo de análise incorre na tal da teoria do fetichismo lá na frente, quando Marx vai discutir o poder que as mercadorias, enquanto produtos do trabalho humano, feitos à mão, feitos pela nossa capacidade de produzir algo, passam a decidir sobre as nossas vidas. Nós projetamos mercadorias, nós projetamos esses produtos, mas eles passam a ter vida própria e decidirem sobre nós, então inverte quem é o sujeito, quem é o objeto, e agora nós estamos reféns dentro deste mundo de mercadorias e, portanto, as nossas projeções criaram vida. É necessário fazer crítica sobre esse tipo de fenômeno do fetichismo em que a gente perde, que é a noção daquele que é sujeito, do processo produtivo, o sujeito capaz de consumir, de produzir e de criar qualquer ciclo econômico é depreciado, desgastado, humilhado, sacado fora e colocado no lugar dele o mercado, os objetos, a própria mercadoria, a circulação desses produtos. É doideira, né? Mas é legal. Bora lá! A partir da análise da mercadoria sujeito como objeto físico-metafísico, Marx chega à formulação de sua crítica da religião. Bingo! Aí que tá. E o Franz, ele tem o trabalho dele isso. Ele diz o seguinte: a crítica da religião de Marx não é a que está em 1844. Em 1844, quando ele tem aquele famoso texto do Ópio do Povo, a religião Ópio do Povo, que a gente tem um monte de conteúdo aqui a respeito disso, você pode dar uma olhadinha aqui embaixo que você vai conseguir acompanhar essas discussões. Quando ele fala sobre isso, é o começo dessa crítica. Ele parte daí da crítica que o Feuerbach fez e começa um germe de pensamento novo. A crítica da religião dele mesmo, de acordo com Franz Inkelamert, vai aparecer lá no Capital, quando ele faz a crítica da religião da vida cotidiana.
Se eu não... Eu vou falar errado alemão, porque eu não sei falar alemão, mas eu vou tentar aqui usar o termo. Allstaatsreligion, que seria o tal da vida da religião da vida religiosa. Não faço ideia como fala alemão, quem fala alemão vai dizer que eu não falei alemão, problema da pessoa. Mas a gente segue a vida. E aí funciona da seguinte maneira, essa crítica da religião, ela se volta agora não por uma crítica de uma religião do além, ou do divino lá, senão a crítica da religião de cá, daquele que decide sobre a vida e a morte dos seres humanos aqui. Só que ao invés de serem os seres humanos tomando responsabilidade sobre sua história, a gente joga, projeta, aliena para produtos da atividade humana, seja o mercado, as outras instituições, ou mesmo a forma mercadoria, as mercadorias que estão circulando por aí e decidindo sobre as nossas vidas. O capital em última instância, porque é aquilo que reúne todas essas instituições e todas essas relações. Mas isso fica para outro dia, sacou? Então é muito massa perceber essa dinâmica, né? Já não se trata da crítica feuerbachiana de sua juventude, que parte dos conteúdos religiosos para descobrir neles os elementos da vida real humana de forma transformada. Parte agora da vida real para explicar o aparecimento das imagens de um mundo religioso. É o que eu estava comentando. O Feuerbach vai ver os conteúdos religiosos e buscar o ser humano como sua origem. O Marx dá um passo para além. Ele olha para a vida real e vê como o processo de construção dessas divindades, o processo de construção desses seres que passam a decidir sobre os seres humanos, mas não agora na porção do divino. Aqui, na relação, entre aspas, terrena, secular, na nossa vida comum, do nosso dia a dia. Isso é uma virada sensacional e genial. Então, é muito conteúdo, cara. Muito conteúdo massa da gente perceber, ver essas sutilezas, esses detalhes e que enriquece pra caramba. O elo entre a vida real do mundo religioso e a própria mercadoria vista como sujeito. Marx interpreta, portanto, essa aparente subjetividade dos objetos, né? Parece que os objetos decidem sobre as nossas vidas, eles que são as pessoas, e as pessoas, na verdade, são objetificadas, feito coisas, feito força de trabalho, como o verdadeiro conteúdo das imagens religiosas. Que é aquele negócio, né? Se foi feito à mão, se a gente que fez, a gente que decide sobre. É isso. Por detrás das mercadorias, cujo mundo decide sobre a vida e morte dos seres humanos, descobre, portanto, as imagens religiosas como projeções dessa subjetividade das mercadorias. Ou seja, essas mercadorias que assumem essa posição de sujeito que vai decidindo sobre tudo, vai criando um mundo paralelo. Mas não é um mundo paralelo que está no além, um mundo paralelo que começa a decidir sobre a nossa vida, que ele é histórico, ele é produto das relações dos seres humanos, mas parece que ele se automatizou e que ele está tendo vida própria. E que, na verdade, nós somos mais uma pecinha dentro dessa coisa que foi a gente que fez. Você vê que é um mecanismo muito poderoso e que se constitui e que a gente não percebe, a gente não vê. Precisa de um esforço considerável. Precisa de uma teoria crítica o suficiente para chegar nesse ponto, que é a tal da teoria do fetismo, no caso do pensamento de Marx. Pô, isso é muito legal. Marx descreve seu conteúdo da seguinte maneira. Então vamos ver como Marx fala sobre esse tal desse mundo das mercadorias e o que está rolando. Com efeito, é muito mais fácil encontrar, mediante a análise, o núcleo terreno das imagens nebulosas da religião do que proceder de forma inversa, partindo das condições da vida real em cada época para chegar às suas formas divinizadas. Então, a crítica do Feuerbach ela é em abstrato, ela é genérica, ela fala sobre a essência dos deuses, a essência da divindade, a essência desse ser transcendental. E aí eu parto das ideias para uma crítica para recuperar a vida real. Marx quer fazer um processo em que eu observo a vida real, material, historicamente constituída aqui, e vou compreendendo os mecanismos que dentro desta vida, dentro dessas relações, criam as tais projeções. Não está no mundo paralelo, está aqui. Não está no além, está no aquém. E como que, partindo da vida real, eu vou começar a construir os nexos básicos de cada uma dessas relações para entender como elas se concatenam, como elas se organizam, para construir este mundo no qual nós estamos inseridos. E ele fala, em cada época. Só que eu não tenho agora como voltar para 1603 anos atrás, mas eu consigo recuperar um mínimo e ir reconstituindo pela história para entender como chegamos até aqui. E agora eu quero construir o que está acontecendo hoje, entender os nexos básicos da nossa realidade social, que produz as tais das formas de mercadoria, os tais dos projetos, das projeções humanas em forma de mercadoria que passam a decidir sobre a vida humana. Esse último método é o único que pode ser considerado método materialista e, portanto, científico. Puta que da hora! Materialista parte da vida real para entender como se constroem as projeções. Não parte da crítica das projeções para voltar para a vida real. Inclusive, não vai separar as projeções como se elas fossem mentira. E isso é muito importante. As projeções do divino, as potencialidades humanas, essas criações, essas
desse mecanismo, ele não é mentira. É uma falsa consciência que constrói um mundo invertido, mas ele não é mentiroso. Ele existe, ele é real e afeta as nossas vidas. E Marx vai querer entender como este mundo que existe, mas que ele é invertido, em que ele inverte as relações, em que ele funciona de outra maneira e nos subjuga, como esse mundo opera, como ele funciona, como eu o desmonto e como eu desinverto. Então eu sei que esse mundo existe, que ele tem efeitos, ou seja, esses divinos projetados, eles têm efeitos, eles não estão soltos no além. Eles têm efeitos sobre a vida humana. Eu quero compreender como esses mecanismos funcionam para poder recuperar esta autonomia e este sujeito humano, para que ele não fique refém. Entende? Então eu não vou negar esse mundo paralelo, entre aspas. Eu vou assumi-lo e construí-lo. E aí Marx diz o seguinte: a religiosidade que Hinkelhammer diz o seguinte, perdão. A religiosidade que Marx descobre a partir de tal pergunta é aquela da sacralização do poder de alguns dos seres humanos sobre outros. Quando é legitimado, justificado, sacralizado uma relação de exploração, que ela não é porque o cara fala eu mando, você obedece. É porque esse mecanismo que separa quem explora e quem é explorado e que invisibiliza essas relações, legitima, é sacralizado e justifica todo o mecanismo de exploração e objetificação dos seres humanos e da própria força de trabalho e da vida humana, em última instância, decidindo sobre quem vive e quem morre. É uma sacralização, mas uma sacralização terrena, presente, secular, temporal. E das relações mercantis sobre os seres humanos, em nome das quais alguns se atribuem poder sobre os outros, ou seja, quem media esse poder não é o cara que diz que é mais forte, são as relações mercantis, porque elas estão automatizadas, elas estão funcionando para além das nossas relações, nossa capacidade de alterar sobre elas. É aquela religião que canoniza o direito de alguns de decidir sobre a vida e morte dos outros e que projeta esse poder para a própria imagem do divino, de Deus. No caso, ele está fazendo essa crítica, esse Deus aqui poderia ser substituído pela palavra mercado, capital ou qualquer outra coisa. Marx descobre ao mesmo tempo outro aspecto dessa religião, que é o protesto contra tal situação. Mas seu futuro será desaparecer e ser superada por uma praxis que supera as próprias relações mercantis e que devolve ao ser humano a subjetividade perdida nos objetos produzidos. Que ele vai dizer que dentro das contradições, o Hinkelhammer vai dizer que Marx percebe que nas contradições que existe no sistema capitalista, no mundo do mercado, nas relações universalizadas sob a forma mercantil, aparecem situações de protesto contra isso. Só que esse protesto ele precisa ainda ser burilado, trabalhado, melhorado, afunilado, aperfeiçoado, para chegar numa praxis que supera as relações mercantis. Não é só que ajeita elas, mas que supera. A aposta de Marx é essa: superar a alienação dos seres humanos. Superar esse processo de jogar e projetar nos objetos aquilo que é o sujeito efetivamente. E saber manipular de maneira cada vez mais racional e consciente a dinâmica de coordenação da divisão social do trabalho para que as relações sejam transparentes e não mediadas por esses tais objetos que se convertem em sujeitos decidindo sobre a vida e a morte dos seres humanos. Beleza? Pô, espero que vocês tenham curtido aí. Próximo tópico, se a gente conseguir render bem aqui a nossa conversa, o mundo caprichoso das mercadorias, o fetichismo das mercadorias, que a gente vai entrar propriamente agora, não só numa introdução ao pensamento de Marx por meio de Hinkelhammer, mas agora propriamente como esse mundo das mercadorias e esse fetichismo funciona para Hinkelhammer dentro do pensamento de Marx em detalhes, tanto do fetichismo do dinheiro, fetichismo das mercadorias, fetichismo do capital, quanto como Marx utiliza essa teoria para desenvolver o seu pensamento crítico. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa aula, nosso papo, nossa troca de ideias, essa leitura comentada. E seguimos nessa correria aí, trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Tamo junto, minha gente. Valeu!